uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde, porque esse vídeo já tá sendo feito quase agora de tarde, né? Tá de meio dia pra tarde, né? Então, e eu não sei que hora vocês vão ver, então vou dar logo um bom dia e uma boa tarde pra vocês, né? Que ninguém sabe qual hora que vocês vão assistir. E a paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu convido vocês que vocês colham a salvação que Cristo te concedeu. Cristo fez um sacrifício por ti lá na cruz do Calvário. Corre, vai para uma igreja evangélica e colhe o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti. Recebe, coloca o teu nome escrito no livro da vida. Não perde essa chance não perde essa oportunidade não. Porque quem não confessa Cristo aqui na face da terra, quando vocês não aceitam o sacrifício de Cristo aqui na face da terra, não confessa Ele, o nome de vocês não está escrito no livro da vida. E por causa disso, quando vocês saírem da terra, ou no dia do arrebatamento, ou então antes, então, vocês vão aparecer perante a Ele no dia do julgamento. Se vocês não tiverem achado escrito com o nome escrito no livro da vida, vocês vão ser julgados e vão ser lançados no lago de fogo. Vou provar para vocês nas Santas Escrituras. Primeiro eu vou dizer que vocês precisam confessar. Eu vou mostrar logo, entendeu? Pronto, tá aqui. Eu vou falar para vocês duas partes das Santas Escrituras. Que fala, é dois versículos. É Lucas 12. Que fala que a gente precisa confessar Jesus com os lábios, acolher aquele sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário por nós. Está estendido a humanidade inteira. Mas nós precisamos de confessar Ele. Se tu não aceitar, tá escrito. Se tu não aceitar, tu não tem parte com Ele não, entendeu? E outra coisa, quando tu confessa, é escrito o teu nome no livro do sacrifício de Cristo, lá no céu, onde Ele está. Não confessou, o teu nome não é escrito no livro da vida. Depois eu vou te mostrar quando essas pessoas que não é colocado o nome escrito no livro da vida, ó. Presta atenção, ó. E digo vós, é porque fica ciente que precisa receber o sacrifício de Cristo. Se não receber, já sabe as consequências que vai arcar. Igualmente os crentes que estão na casa de Deus, que aceitam o sacrifício de Cristo. As Santas Escrituras, elas nos dão a ordenança. Elas têm os atos dela para a gente cumprir. Se a gente não cumprir, a gente causa escândalo. E depois causa escândalo, tem a consequência, entendeu? Ninguém quer pagar. As pessoas já passam sofrendo aqui para conseguir da terra para ir sofrer mais, mas é a escolha da... se a pessoa conhecer o que está escrito e a pessoa estiver cometendo, e a pessoa quiser continuar, aí já é contigo com Deus, né? Então, bora pra cá. Vou falar sobre a parte de quê? Da pessoa que ainda não aceitou Jesus, então. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Cristo com os lábios, colocar o teu nome escrito no livro da vida. Não, mas eu quero aceitar Jesus agora não. Tá certo, tudo muito bem. Vou continuar ali no versículo, para as pessoas que negam Cristo, né? Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Tu negou aqui, quando tu chegar lá perante ele, tu estiver perante a face dele, tu vai ser negado também, entendeu? Agora eu vou lá pro livro do Apocalipse, essas pessoas que não aceitaram Jesus, né? Essas pessoas que não colocaram o nome escrito no livro da vida. Porque em Apocalipse tem falando, eu vou só mostrar, entendeu? Eu vou só, glória a Deus. Eu vou só, glória a Deus, só mostrar pra vocês, ó. Apocalipse 21. Apocalipse 21. E o versículo 15. Presta atenção o que é que fala esse versículo. Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que não acolhem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, elas vão ser o quê? Lançada no lago de fogo. Por quê? Porque não colheu a própria salvação da sua alma, né? Entendeu? Por isso que eu leio o versículo e vou para outro canto explicar para vocês. Quando a pessoa nega Cristo, tu negou Cristo aqui na terra, tu vai estar perante a Ele. E aí? Não está escrito com o nome no livro da vida. E aí, ó. Então, já vai ciente, né? Porque tem escrito, é só pra gente soltar, né? Alertar, né? Ainda sem dizer que ainda vai passar pelo dano da segunda morte. Ó.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vou ler para vocês para que vocês compreendam esse versículo aqui que eu acabei de ler. Eu li para vocês o versículo 14. Mas para que vocês compreendam, eu vou ler outro versículo. Feliz daqueles que vão ser ressuscitados agora no arrebatamento. Morreu só uma vez. Ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Feliz dessas pessoas que ressuscitam agora, na primeira ressurreição. Essa outra ressurreição aqui vai ser no último dia, para ser julgado toda a humanidade. Aí vão ser ressuscitadas para depois ser mortas novamente, como eu li esse versículo. Ó. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Primeiro que onde tu leu foi Apocalipse 20. Versículo 4 e versículo 5. O versículo 4 e versículo 5. Agora bora para as boldas. Olha, eu vou... Glória a Deus. Eu vou ler para vocês aqui. Vou fazer esse vídeo com 2 parábolas. Primeiro é do convite que eu estou fazendo a vocês, para que vocês participem das festas das bodas do Cordeiro. Para que vocês participem de uma grande ceia que Cristo vai dar no céu. E principalmente das festas das bodas do Cordeiro, que é do casamento do Cordeiro, né? E eu vou ler essa parábola, vai ser a primeira parábola, vai ser da festa do casamento dele, né? Bora lá. Porque Cristo não manda, como Cristo, ele não me impede, ele manda e eu obedeço, entendeu? Faz diferença, né? Entendeu? Primeiro eu vou ler para vocês aqui algo que está escrito sobre a ceia dele, para que vocês compreendam. Oh, e disse-lhe: desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ó, ele não, do tempo que ele fez o sacrifício dele, até no dia do arrebatamento, Cristo ainda não ceou, ele vai ser agora, vai ser uma grande ceia. E ele está dando convite para que vocês participem da festa participar de uma festa das bodas do Cordeiro e para participar da grande ceia dele. Você está vendo que ele não ceou mais, ele vai cear agora, entendeu? Banquete grande que ele vai dar no céu, né? Glória a Deus. Muito maravilhoso. Ó, então, tomando o cálice e havendo dado graça a Deus, tomai e reparti entre vós. Agora preste atenção nesse versículo que eu vou ler agora. É o que nós fazemos do corpo dele, né? Nós comemos para a gente ter vida eterna e a gente bebe do sangue para a gente se purificar. No sangue dele as nossas vestes, para nós parecer perante ele bem branquinha com as nossas vestes, né? Diferença de vestir pano de saco, né? Como tem naqueles outros versículos que eu mostrei a vocês. Nossas vestes tem que ser resplandecente, entendeu? Limpa as tuas vestes perante o Cordeiro. Porque, olha o versículo 18, o que é que ele está dizendo, olha. Ele vai cear agora, do dia que ele saiu com os discípulos, ele vai cear novamente agora. Quanto tempo ele está sem cear, né, para vocês verem, ó. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Até que venha um arrebatamento da igreja dele da face da terra. Quando vir, aí pronto, ele, né, cessou o sacrifício aqui, aí ele vai, né, vai comer o fruto da vide, beberá do fruto da vide. Ele vai beber o quê, né? A ceia, né, então, assim.
Foi o sonho que eu tive, que sentava um homem, né? E ele começava a beber, mas ele bebia demais. Ainda ia voltar lá pro canto da destruição. Os sonhos são tudo assim. Quando eu leio os versículos, eu me lembro dos detalhes do sonho. De cada sonho que eu tive, que ele me mostrou, né? Pronto, agora bora para as festas das bodas do Cordeiro. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui não, tá bem por aqui. Deixa eu ver aqui. É em Mateus, deixa eu procurar aqui em Mateus. Glória a Deus, ela passada demais. Mateus, glória a Deus. Pronto, já tô em cima. Agora eu vou ler das bodas, porque eu tô fazendo um convite a vocês. Todo santo dia eu faço convite a vocês. Chamo para que vocês se reconciliem, para que vocês participem das festas das bodas do Cordeiro, para que vocês participem da ceia. E chamo o ímpio, para que o ímpio se converta e aceite o sacrifício que Cristo fez por ele, porque esse sacrifício está para ser cancelado na face da terra, entendeu? Mesmo tem escrito isso, tem sim. Lá no livro de Daniel. Aproveita enquanto ainda não vê. Cada dia que se passa se aproxima mais da vinda dele. E a cada dia que se passa vocês perdem uma chance, uma oportunidade de você estar o que na casa de Deus, se purificando para ser arrebatado agora, né? Então, olha a chance que vocês estão jogando fora. E aqueles que estão dentro da casa de Deus, procurando o reino do céu, mas não renuncia. Grande decepção vocês vão ter agora no dia do arrebatamento. Por causa de quê mesmo? Porque a gente tem que ter renúncia, porque a gente tem que arcar com as ordenanças que Deus nos dá, que Deus nos dá a ordenança na nossa escritura, Deus nos dá a ordenança e ainda nos dá mandamento, cujo muitos não são cumpridos, cujo muitas ordenanças são pisadas, como eu li esse versículo, que já fiz até um vídeo para vocês. Eu não li o versículo que está dizendo que eles pisam nas ordenanças de Deus. É nos artes, né? Pisa nos artes. Nos artes é as ordenanças, que eu também mostrei esses dois versículos para vocês. Ainda expliquei bem explicadamente, entendeu? Tem por onde vocês ser enganado, não. Porque a palavra de Deus está sendo lida, né? Agora, se vocês querem virar as costas pro Deus de Israel, que está usando a minha boca para falar com vocês, aí eu não posso fazer nada, né? A parábola das bodas, bora começar? É Mateus 22. Começa no versículo 1. Vou até aonde, meu Deus? Vou até o último, até o 14. Versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, dizendo, continuar. O reino do céu, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Esse certo rei aqui é ele. Glória a Deus. E enviou os seus servos. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. É o que nós estamos fazendo, estamos chamando o povo. Tem eu e tem outras pessoas na internet, acho tão lindo. Parabéns, se vocês assistem meu vídeo, né, você tá de parabéns, você tá agradando a Deus. Por isso que a gente não tem que agradar o homem, a gente tem que agradar a Deus. Eu vejo os teus vídeos, acho maravilhoso. E eu peço muito a Deus que nós se encontremos nos ares, né, então. Porque pra mim ver, né, pra mim conhecer essas pessoas que estavam comigo lado a lado, né, e esse Cristo vai nos dar essa oportunidade, né. Então, isso é muito maravilhoso. Trabalhar para o nosso Criador, né? Cujo, eu tô lendo um versículo aqui falando justamente disso, ó. Ele mandou os seus servos. Quem é os servos? É eu e é você. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Rei. Cristo não vai ser rei? Então nós somos servos dele, ó. O rei, eu vou ler o versículo que eu tava lendo, versículo 3, que eu já pulei pro segundo versículo. É o óculos, né? E enviou os seus servos. Ele enviou a chamar os convidados, tá vendo como que nós estamos chamando vocês são convidados. Cristo tem o quê? Cristo tem a sua esposa. Cristo tem a sua esposa, porque Cristo vai reinar. Ele vai tomar o quê? Ele vai tomar o canto do rei Davi. O rei Davi, ele tinha uma esposa. Ele é rei, mas ele tinha a sua esposa, ele tinha a sua rainha, entendeu? Do mesmo jeito é Cristo, entendeu? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as
esbolda, mas este não quiseram vir. A gente está convidando, chamando vocês o que para participar das festas, das bodas do Cordeiro. Mas as pessoas o que? Não quero não, não quero não. Então, tirando as costas para o seu Criador. Mas já está escrito aqui que a gente ia chamar, ia convidar e vocês iam dizer um não, né? Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e todos já prontos. Vinde as bodas, glória a Deus. Deus deixa assim bem declaradamente que vai ter uma festa de casamento no céu, né? Nós somos o que? Todos nós temos aliança com Deus. Todos nós temos aliança com o Cordeiro, porque nós comemos o que? Nós comemos do corpo dele para ter vida eterna para sempre, nós bebemos do sangue dele para nós limpar nossas vestes, porque ele é santo, então ele purifica nós, entendeu? E ele está fazendo o que? Ele está convidando pessoas, ele está mandando a gente convidar vocês para vocês participar. Ele, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. Verdade. Tem uns que aceitam, tem uns que não. Aqui a maioria está dizendo que não, né? Você pode prestar atenção que no versículo aqui está dizendo que cada um procura uma distração para poder se ocupar, para não rejeitar o convite. E é verdade. Mas o convite foi dado, né? E os outros apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. É o que está acontecendo. Agora, é o que está acontecendo. Você está vendo que eles estão, nesses países por fora, estão pegando o que? Os cristãos, estão se apoderando dele e estão o que? Matando. O que está escrito está acontecendo perante os nossos olhos, nem mesmo assim vocês dão crédito. Está escrito. Estou acabando de ler esse versículo, está se cumprindo. Quantos cantos por aí por fora que não está acontecendo isso? Vou repetir, ó. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Não é verdade não que está acontecendo por aí por fora? Está faltando agora acontecer só aqui, né? Então. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as cidades deles. Deus não deixa barato não, vocês prestam. Ó, Deus é amor, mas vocês devem. Olha, Deus é amor, com certeza, mas vocês devem bem lembrar que Deus é justiça. O que é que eles estão fazendo com os servos dele, vai o quê? Ele está dizendo que vai, ele se dignou, vocês veem que ele o que? Encolerizou-se e enviou o seu exército, destruindo aqueles assassinos, aqueles homicidas, e incendiou a cidade deles. É o que Cristo vai fazer agora no arrebatamento. Vocês podem prestar atenção, que as cidades vão ficar pegando fogo. É só vocês meditar nas Santas Escrituras. Isso aqui é justamente o dia do arrebatamento. A mensagem está sendo entregue, eu não estou com falha com vocês não. Então disse aos servos, ó, ele mandou outra vez, ó. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Por quê? Porque nós estamos chamando, estamos fazendo convite e vocês não quero, não aceito. Então, e Cristo já está dizendo aqui que vocês não são dignos. Por quê? Porque está sendo convidado, mas vocês não querem. Então, né? Primeiro ele deu o convite, né? Primeiro ele foi atrás de vocês, entendeu? E vocês não. Então. E depois a saída dos caminhos. E convidai para as bodas e a todos os que encontrardes. Ele mandou convidar todos os que estão nos caminhos, que estão, né? Então. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntou todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons,
que vai ser justamente agora no dia do arrebatamento. Ele vai juntar todos, tanto os maus como os bons. Mas preste atenção, que tem dizendo aqui como é que vai ser. Ele vai juntar todos, mas tem algo pra eu me falar pra vocês no final desse versículo, justamente no dia do arrebatamento, entendeu? E saindo pelos caminhos, ajuntando todos, quanto encontravam, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Você está vendo? Ela é uma festa nupcial. E ela foi cheia de convidados. Somos o que? Convidados. Ele tem o que? Ele tem a esposa dele. E vocês veem que tem versículo que ele diz, é a esposa. Ele fala esposa, entendeu? Pra vocês verem. Nós com ele, nós temos uma aliança de sangue, entendeu? Mas ele tem o que? Ele tem a esposa dele, entendeu? E o rei, peraí, ó. E o rei entrando para ver os convidados. Você está vendo como nós somos convidados? Todos nós, mas ele tem uma pessoa específica para ele, entendeu? É só vocês meditar nas Santas Escrituras. E essa pessoa, ela tem, você vê que as características dela lá no livro de Cantares, entendeu? E o rei entrando, quase que eu não falava, Deus me livre. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estavam trajando com veste nupcial. Você está vendo? Veste nupcial. Por isso que eu digo, tem uns que vão trajar umas vestes o quê? De saco. Tem outros que vão trajar veste nupcial, entendeu? Para participar tanto das bodas como para participar da ceia dele, entendeu? Deus é maravilhoso, né? É só você ler, custa nada você ler, entendeu? Ler com amor, com carinho, versículo por versículo, vocês vão entendendo, igual eu entendo. E disse-lhe, amigo, como você está vendo, ó, que ele vai juntar, ó, vocês vêem no versículo em cima que ele diz que vai juntar tanto os bons como os maus. Você presta atenção no detalhe desse versículo. Ele vai juntar tanto os bons como os maus. Aí tem as pessoas o quê? Que não estão com vestes nupcial de casamento. E olha o que ele vai mandar fazer, presta atenção. Eu não estou com falha com vocês, não, estou explicando bem direitinho. Cuidar das tuas vestes perante o sangue do... Ó, lava as tuas vestes com o sangue do cordeiro e te purifica, renuncia tudo, entendeu? Ó, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Vou ler esse versículo para vocês meditam. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Tá vendo? Continuando, parei não. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, sem ter veste nupcial? E ele emudeceu. Ele ficou com vergonha, né? Porque não estava de acordo com a vontade de Deus lá no reino do céu, né? Olha, pra você ver, viu? Pra você ver. E ainda solta as Santas Escrituras pra vocês, entendeu? Disse-lhe então o rei aos servos, amarrai o pé e mão, levai e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês prestem atenção que esse versículo aqui, ele tá também lá naquele versículo, deixa eu ver aqui. Cadê esse? Tá aqui, pronto. Ele tá aqui, ó, em Mateus, ó, esse versículo que tá falando aqui nas festas das bodas, porque quando ele juntar a igreja dele todinha da terra lá, né, então vai ter separação pra vocês verem, viu? Ó, eu tô lendo bem direitinho pra vocês, ó. Mateus, ó. Você está vendo que vai mandar amarrar, ó, presta atenção nos versículos, eu tô soltando pra vocês, ó. Disse-lhe então o rei aos servos, amarrai o pé e mão e levai-o e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa eu confirmar esse versículo para vocês aqui em Mateus.
Mas em outro canto, ó, Mateus o quê? Mateus 13 e o versículo 41. Não, 42. Eu vou ler logo os dois, sabe? Porque para as pessoas verem porque é que não estou com veste nupcial. Porque não teve santidade. Mas eu tô lendo com vocês, eu tô lendo, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vocês estão vendo? Só tenho os dois versículos para vocês. Por que essas pessoas não estão com vestes nupciais? Por que elas não se trajeram? Elas estavam na terra caminhando com Deus. Por que elas não se vestiram com veste nupcial? Ele não pede para nós se preparar para ele? Um rei está nos convidando, um rei está nos fazendo um convite. Para que nós fiquemos preparados para nós participar das festas. Encerrei para vocês aqui, ó. Mostra aqui, Mateus. Agora, embora pra... Eu fiz só tirar daqui, coloquei para ali, viu? Presta atenção, tem tudo na Bíblia, é só vocês lerem. Eu solto os versículos. Encerrei aqui. Agora eu vou ler o último versículo dessa parábola aqui para vocês, ó. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Lá no céu, poucas pessoas. Por isso que lá no céu vai o quê? Vão ser separados. Um para um lado e o outro para o outro lado, né? Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. E esses que vão ser separados, esses que estão dentro da casa de Deus. Por que as pessoas não entendem essa toda escritura? Por que vocês não olham? Entendeu? Encerrei aqui pra vocês. Agora eu vou para a ceia dele. Bora lá, pra ceia, no instante eu solto, tá bom? Glória a Deus. Já tô terminando, tá bom? Deixa eu apagar só ali, eu apago e volto pra cá com vocês novamente pra me soltar da ceia, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro logo aqui. Não tá aqui. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês da candeia. Esse eu não olhar, eu acabei passando, você sabia? Agora pra achar a ceia. Mas eu acho já pra me soltar pra vocês. Glória a Deus, em nome de Jesus. Já eu solto. Calma lá, tô procurando. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não for, não me peça ir. Se a minha mãe não for, não me peça ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Esse hino aqui eu escutava a minha mãe cantando quando era criança. E até hoje eu tenho gravado na minha mente. Glória a Deus. Bora procurar, né? Eu já encontro, tá? Pra me soltar pra vocês, viu? Qualquer coisa, eu solto esse vídeo, vou fazer outro vídeo, justamente... Pronto, já achei a parábola da grande ceia. A grande ceia que Cristo vai dar lá no céu. Vou soltar pra vocês agora, deixa eu só apagar. É porque o vestido é grande, né? Eu sou pequenininha, né? Mas é assim mesmo, tem que se vestir conforme a vontade de Deus, né? Então...
Ó, vou começar a soltar ela pra vocês agora. Me dá um espaçozinho aqui pro meu grande amor, né? Que é o meu rei, vou soltar esse sonho pra vocês agora, bem rapidinho. Eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo, eu não sei o que ela tava fazendo, não sei o que ela tava fazendo lá. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho nas redes sociais. Eu tava aqui, ele tava aqui do meu lado, entendeu? Por isso que eu sempre digo pra vocês que eu deixo um espaço aqui pra ele, entendeu? Porque pra ele comparecer nos meus vídeos, pra ele me dar entendimento e sabedoria pra mim conversar com vocês, entendeu? Porque de mim, ele diz na Santa Escritura que sem ele nós não podemos fazer nada, né? Ele é o quê? Ele é a árvore e nós somos o quê? Nós somos as varas que somos grudadas nele, né? Então, ele é a videira e nós somos ramos que somos grudados nele, né? Por isso que eu digo, se eu não tiver com ele, eu não tenho nada, eu não sei de nada, entendeu? Ainda fico gaguejando, né? Então, bora pra cá, ó. Eu sou dependente totalmente dele, glória a Deus. Ainda bem que ele... Glória a Deus que ele tá sempre por perto, né? Ele tá... E principalmente quando eu vou pra casa de Deus, né? Quando eu vou, ele faz questão, por causa do sonho que ele me deu, as visões, né? Ele quer o que eu conte. Quando eu não consigo contar, eu faço o quê? Meus amores, eu acho que eu não soltei tudo não foi? Soltei não, vocês me perdoam, eu vou começar o sonho do início. É porque quando eu vou falando dele, eu passo dos meus limites, entendeu? Ele me enche de graça. Porque ele é a razão do meu viver, Cristo, o meu Messias, o homem que eu aceitei Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Vou repetir pra vocês de novo o sonho. Vocês me perdoam por eu ter cortado o sonho? Eu já ia começar a soltar, porque eu tô vendo que o vídeo tá grande. Mas eu vou soltar assim mesmo, vou soltar a parábola e vou soltar o sonho, ó. Eu sonhei que tava eu numa casa, eu, Jesus e minha irmã. Minha irmã tava fazendo algo. Eu e Jesus estava nas redes sociais pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus estava aqui do meu lado. Nós passávamos um tempo pregando o evangelho, só que não era um tempo muito grande, né? Era um período de tempo pequeno. E nós passávamos um tempo pregando, e nós parávamos. Quando nós parávamos, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, aí ele se inclinava assim. As vestes dele vinham até embaixo, e aquele manto que ele usa, é até embaixo, entendeu? E ele se inclinava assim, como se fosse para pegar algo. Na hora que ele se inclinava, ele desaparecia. Quando ele desapareceu, eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando ele voltava todo de branco. Aí ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí eu peguei e disse que sim. Na hora que eu falei que sim, ele desapareceu da minha frente. Olha, quando ele apareceu pra mim, ele apareceu todo de branco. A segunda vez, né, quando ele apareceu pra mim novamente, ele apareceu todo de branco. Ele apareceu de branco e disse assim, ó, tu me espera, eu vou voltar. E eu falei sim, ele só esperou eu dizer um sim pra ele. Na hora que eu disse um sim, ele desapareceu da minha frente e eu continuei no sonho esperando por ele. Eu acordei esperando por ele. Vocês sabem que eu troco as palavras, vocês me perdoem. É porque eu não tenho boa leitura e ainda gaguejo. Não sei se vocês prestaram atenção. Então, assim, e quando eu fico nervosa, mais ainda, entendeu? E eu me acordei esperando por ele no sonho. Eu me acordei, aí fui com a tristeza, mas no fundo do meu quintal. Quando eu chego no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris, que quer dizer arco-íris quer dizer o quê? Um arco, que tem escrito na Santa Escritura, entendeu? Aí eu peguei, se Jesus fez uma aliança comigo, que ia ficar comigo nas redes sociais, pregando o evangelho comigo. Por quê? Porque eu tinha prometido pra ele, né? No segundo sonho eu prometi pra ele que eu ia ficar com ele, só que ele me ajudasse. E ele apareceu justamente nesse sonho, me confirmando que estava comigo nas redes sociais pregando o evangelho, entendeu? Aí pronto, é só isso que eu queria, né? E ele continua aparecendo mais vezes pra mim, que são todos os sonhos que eu solto pra vocês, né? Então, agora embora pra parábola. Mary, sobre esse teu sonho, tu tem alguma coisa só tem algum versículo? Tem, lá no livro de Cantares. Só que eu não vou... Deixa eu ver se eu pego aqui pra me soltar pra vocês. Pronto, já foi mesmo em cima. Como é que pode? No rolo de folha a gente achar, né? E não tem nem nada marcando assim, né? Marcado só de caneta, né? E eu fui logo em cima. Ó, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Pronto. Ele não estava aqui do meu lado pregando o evangelho nas redes sociais? Pois então, pronto. Entreguei pra vocês. É Cantares. Agora, se quero Cantares 5. Agora, a folha eu não sei, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu perdi. Não, mais pra cá, deixa eu ver. Não, tô em Salmo.
Depois eu encontro só para vocês, tá bom? Tem que soltar essa parábola. A palavra da grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. É verdade, bem-aventurados são o quê? Essas pessoas que vão limpar suas vestes no sangue do Cordeiro e renunciar tudo para estar no céu com ele, entendeu? Um certo homem, porém ele lhe disse, um certo homem fez uma ceia e convidou a muitos. Esse certo homem é ele, vocês podem ter certeza. E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. Glória a Deus. Cristo está dizendo que está tudo preparado. Está faltando o quê? Só nós o que? Se preparar para ir com ele. E todos começou a recusar-se, dizendo: primeiro comprei um campo, e importa e vê-lo, rogo-te que me haja por ter recusado. Ainda pede perdão, né? Bora. Continuando. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por ter recusado. Todo mundo recusando de ir para o reino do céu, para participar das festas das bodas do Cordeiro, para participar o quê? Para participar das festas do casamento, então. Para participar das festas das bodas, para participar da ceia. Todo mundo recusando, né? Vocês veem que estão recusando. Ainda pede perdão por ter recusado. E outros disse: casei e, portanto, não posso ir. Por que não vai logo com a esposa, né? Bora, minha amada, bora mais eu para o céu, para participar das festas, para participar das bodas do Cordeiro. Lá ele nos dá um cantinho para nós. Não por causa de jogar fora, né? Um convite maravilhoso. Que um convite está fazendo... É 2 convites num só. Só pra vocês prestarem atenção. Tanto na ceia dele, como nas bodas do Cordeiro. É 2 convites, mas está sendo num só, entendeu? Não vai ter primeiro a ceia para depois ter outro convite, não. Não é bem assim que funciona, não, entendeu? Para que vocês compreendam, né? Então, voltou aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Quem é o seu senhor? Meré é Deus, pois então. E aquele pai de família, indignado, disse aos seus servos: saí depressa pela rua, bairro das cidades, trazei aqui os pobres, aleijado, manco e cego. Quem é que manda juntar essas pessoas se não for o Cordeiro? É ele. É ele que manda juntar essas pessoas. Qual é a pessoa que vai dar uma festa, que vai convidar essas pessoas se não for ele, entendeu? É porque as pessoas têm que captar a mensagem. Continuando. E disse o Senhor... E disse o servo: Senhor, fizemos estas coisas como mandaste, porém ainda há lugar. Os convidados foram pouco ainda, né? Então. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e pelas valedos e fossa os entrar para que a minha casa se encha. Quem que tem esse domínio para fazer isso? É Deus, é Cristo, é o Messias. Pois então, a mensagem está sendo entregue, né? O último versículo: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provaram a minha ceia. Vocês estão sendo convidados, mas vocês veem que esses que estão recusando, nenhum de vocês participarão do convite dele. Por quê? Porque ele está dando convite, ele está chamando. E as pessoas o que estão rejeitando: não quero, não vou,
Não vou me ajeitar, vou ficar do jeito que eu tô. Eu não quero ir, então pronto, né? Ele já deixou bem explicado, tanto aqui como na outra da boda do cordeiro. Ele deixa bem explicado que nenhum, ó, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão a minha ceia. A ceia de Cristo, é a ceia de Cristo, entendeu? Ele deixa bem claro que nenhum. E ele tá fazendo muito convite, só que as pessoas que estão recusando estão jogando fora. E ele tá fazendo convite, ele tá mandando se preparar, e é assim mesmo. Vocês veem que nas bodas, o quê? Vai aparecer pessoas que não estão trajadas conforme a vontade de Deus. Elas vão ser o quê? Amarradas, pé e mão, e levadas para ser lançadas no lago de fogo, né? Nas trevas exterior, então. É só vocês, né? Por isso que eu leio essas partes para que vocês compreendam, entendeu? Já soltei agora os dois, agora eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Esse vai ser por hoje, talvez, não sei, né? Se Deus me permitir, eu ainda faço um vídeo à noite pra vocês, se Deus me permitir, né? Se Deus quiser, eu faço, entendeu? Se ele não quiser, eu vou cantar pra ele de noite, né? Eu vou pedir a oportunidade na igreja pra me cantar, mas se eu não tiver, também não tem nenhum problema. E quando eu chegar em casa, eu amarrei o canto. Ontem eu cantei, sabe até que hora? Até quase 12 horas da noite, cantando pra ele, cantando, dando aleluia, louvando. Porque eu não vou perder o meu tempo nessa terra sem glorificar o meu rei, sem adorar. Já basta o tempo que eu perdi sentar nos pés dele. Não largarei dos pés dele, entendeu? E nem que ele saia, nem que ele vá para o céu, mas aqui dá pra eu chamar a atenção dele pra mim. Porque a gente tem que ser assim, né? Então... Ele é o que? Ele é o foco. Ele é o foco. Então, eu buscarei. É para buscarei. É para se humilhar, me humilharei. Entendeu? É assim que a gente deve ser. Os verdadeiros adoradores adoram Deus aonde estiver. Quantas vezes eu não adorei Ele no meu trabalho? Quantas vezes? E eu via Ele passando pelo meu trabalho. Eu não via Ele todo. Eu via assim, ele me permitia eu ver o restante das vestes dele, né? Porque você sabe que Cristo é rei, ele se veste igual um rei. Então, eu vi o restante das vestes dele passando assim, um pouquinho o restinho da veste dele, ele passando por mim, aí dava aquele arrupeio bom. O arrupeio de Deus, quando é arrupeio do maligno, pesa logo as pernas, tá repreendido? Repreende. A gente sente aquele arrupeio bom, a gente sente aquele... Ele tá por perto, entendeu? Vi ele várias vezes no meu trabalho, comigo. Por quê? Porque eu busco a presença dele. Não é porque eu esteja no trabalho que eu vou me desligar dele, não. Me desligava, não. E nem tão pouco aqui na minha casa. E já na minha casa, eu já vi que ele me chamou a atenção, entendeu? E eu jamais vou fazer ele chamar a minha atenção novamente, né? Então, quem tem boca para louvar a Deus, tem joelho para orar mesmo. Então, e na Bíblia ele diz, esteja vigilante, esteja orando. Ele diz, pra gente estar esperando por ele, tem que estar orando direto, né? Então, tem que estar vigilando. Deixa eu ver se eu pego para me soltar para vocês sobre essa parte. Ai, glória a Deus. Eu vou encerrar isso para vocês. De noite eu faço outro vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu encontrar aqui, eu solto para vocês. Glória a Deus, até é longe. Pronto, tá aqui, já achei. Eu vou soltar para vocês agora. Só o versículozinho, ó. Para encerrar para vocês, ó. Vigie, pois em todo o tempo. Aí não vigia todo o tempo, não. Baixa a guarda. Baixa a guarda que o ladrão vem, te pega, né? Leva o celular, leva a bolsa, leva tudo, entendeu? Por a vinda dele, ele diz que vai ser desse mesmo jeito, né? Não esteja vigilante, não. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avisado por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Pronto, encerrei pra vocês. Glória a Deus. Tem que estar em pé perante a ele, né? Fui. Mesmo tu leu aonde, mesmo? 21. Foi 21. Foi o 21 e li o versículo, foi o 21 mesmo, foi o 21 e li o versículo o quê? Versículo 36. É só vocês procurar na Bíblia de vocês, que ele diz pra nós estar o quê? Vigilante e estar em pé perante a ele, né? Se curvou, né? Como tem nas Santas Escrituras, né? Fui.